Ei, boa noite, Flávia. Boa noite, mãe. Benção, mãe. Tá chegando o povo aí, já somos 6, rapidinho. Graças a Deus. Boa noite, pastor Postone. Amém. Boa noite, Suelen. A paz, Deinha. Paz, pastor Ricardo. Tá chegando aí o povo. Andréia, boa noite. Rafa, a paz. Brunella, paz do Senhor. Estamos chegando rápido, hein? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Que fala sobre família. Hoje o nosso culto de família, oração pela família. Boa noite, Brunella. E nós vamos falar de família funcional. Vamos falar um pouquinho. Deus te abençoe, Edna. Deus te abençoe, Sara. Vamos falar um pouco de família funcional, irmãos. Uma palavra importante, né? Já falamos dessa palavra na igreja, mas é uma oportunidade importante, né? Da gente falar um pouco sobre a importância, o papel da família na formação do ser humano, né? Mas vamos aguardar os nossos irmãos chegarem mais e a gente vai orar e vai falar um pouquinho desse tema maravilhoso. Hoje já tivemos um testemunho fortíssimo, né? Você que assistiu a live aí mais cedo, do Jeremias, palavra linda, né? Um testemunho forte de milagre de Deus, né? Então, inclusive eu queria recomendar a você que talvez não assistiu as lives, não tenha assistido as lives todas, elas estão lá na página da fonte. Se eu não me engano, dá para você acessar e assistir as palestras que você não assistiu. Eu estou procurando colocar título nelas para que você busque ali aquilo que é do seu interesse. Não é bom assistir tudo, mas nos títulos dá para você selecionar os temas aí e assistir aquilo que você não assistiu. Tempo a gente tem, né? Tá todo mundo, a maioria tá com tempo aí para assistir. A gente assiste tanta coisa, né? Vamos nos encher da palavra de Deus. E dá para ver a série também, dá para ver as outras coisas que você tem interesse. Dá para botar os livros em dia. Hoje, inclusive, nós vamos falar de alguns livros para vocês, né? Então, procura acessar lá a página da fonte, você que já faz parte da página, e olhar lá os vídeos que você não assistiu ainda e assistir, né? Tem muita coisa boa, muita mensagem boa, e a gente pode aproveitar isso aí para ser edificado. É bom que está gravado, né? A paz do Senhor Meire, dá para assistir, né, pastor? Graças a Deus. Pastor Ricardo está confirmando aqui, ó. Você entrar na página lá, procurar os vídeos, tem vários, e você assistir o que já foi falado, o que já passou. Amém, irmãos? Vamos orar, né? Já estamos num número razoável de irmãos. Compartilha aí, convida quem você acha que precisa ouvir essa palavra. Nós vamos falar de família, vamos falar de família funcional, a importância do lar, né, na formação do ser humano. Uma palavra para pais, né, uma palavra para filhos, palavra para família. Pai do Senhor, Evandro, Deus abençoe. Vamos orar então para a gente começar a nossa meditação. Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite. Te agradecer, meu Deus, pelo teu sustento mais uma vez, por estarmos aqui, por termos essa oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, de meditar na tua palavra. Queremos pedir desde já, Senhor, a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família, meu Deus, e que durante esse tempo aqui o Senhor nos inspire, o Senhor fale conosco, o Senhor mova, o Senhor dirija, e que tudo que nós falarmos aqui, Deus venha para trazer edificação, venha para trazer bênção para os nossos irmãos. Meu Deus, muito obrigado, fica conosco, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre família funcional. E antes de mais nada, né, eu queria já ler o texto aqui que eu separei como texto base, para a gente começar a falar um pouco sobre esse tema. Pai do Senhor Jeremias, Deus abençoe. Pai do Senhor Liu. E a passagem que a gente vai ler está lá no livro de Hebreus,
capítulo 4, versículo 12, para basear o nosso estudo. A palavra diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu escolhi essa passagem porque ela fala de espírito, né, e alma. A gente quando aprende sobre a formação do homem, né, existem duas teorias a respeito da formação do homem, dicotomia, tricotomia, que fala do homem como umas entendem que o homem é corpo, espírito, e dentro desse espírito tem a alma. E outras entendem que a gente é corpo, alma e espírito. Eu penso assim, né? Penso que nós somos corpo, alma e espírito. E no nosso tema de hoje, falando de família funcional, a gente precisa definir algumas coisas, deixar algumas coisas claras, porque nem tudo que a gente trata é no espírito. Tem coisas, Pai, Senhor, Jussara, Deus abençoe você, Fabiano. Tem coisas que são na alma, né? No próprio encontro com Deus, quando a gente faz um encontro com Deus, a gente tem libertação e tem cura interior. E tem uma série de outras ministrações. Cada ministração ela tem um alvo, né? Libertação, a gente fala muito do espírito, temos falado aí na aula de libertação. Mas hoje a gente vai falar um pouco de alma, né? Que é importante. Nós temos alma, né? A alma é a sede das emoções, da vontade, e a alma é aquilo que nós salvamos, né? Nós vamos salvar almas. E a alma é onde está o centro das emoções, da decisão. E a gente precisa entender a respeito disso um pouquinho, porque quando a gente fala de família funcional, a gente vai falar bastante de alma, né? Vai falar muito de alma. E nem tudo que a gente precisa fazer, tomar decisão na nossa vida e para consolidar a nossa família, tá só no espírito. Tem coisas que estão na alma, né? No espírito a gente ora, a gente jejua, né? A gente lê a palavra, busca na palavra, isso tudo está muito certo, mas as questões de alma a gente precisa compreendê-las. Quando a gente pega os grandes homens da Bíblia do passado, eram homens que buscavam conhecimento, né? Daniel, quando foi para Babilônia, ele foi escolhido porque era alguém que estudava, alguém que buscava recurso, né? Os próprios apóstolos, quando a gente pensa nos apóstolos, a gente fala de homens iletrados, homens incautos e tal, mas os apóstolos, eles conheciam pelo menos hebraico, aramaico e grego, né? Para poder se virar no mundo deles, né? A questão cultural era outra. Então, os grandes mestres, na sinagoga era um lugar que os judeus eram ensinados desde pequenininho em uma série de questões, né? Então a gente precisa entender sobre a alma, a gente precisa, né? Senão a gente vai estar muitas vezes expulsando demônio e fazendo oração para coisas que não são exatamente no espírito, são na alma. E a gente quer falar um pouco de alma hoje, né? Tem 2 textos que eu quero só citar, eu não vou ler, mas você pode depois anotar e colocar no seu estudo, que é Deuteronômio 6, de 7 a 9, que é aquele texto famoso que diz para ensinar o menino no caminho, andando, né? Ensinar a palavra, colocar nos umbrais, sobre a testa, que tem um significado da gente ensinar os nossos filhos o tempo todo. E a gente vai ver isso aqui, passando pelas fases, né? da criança, da formação da criança, e de uma família saudável, funcional. A gente vai ver que nós ensinamos aos nossos filhos, e somos ensinados também, desde pequenininho, não só por aquilo que os nossos pais falam, né? Como eu disse, nós somos um ser tripartite, né? Alma, corpo e espírito. Então nós somos ensinados e marcados na nossa alma também com atitudes, muitas vezes silenciosas. Outro dia eu recomendei um livro aqui para vocês, que é o Corpo Fala, né? Terminei de ler, muito bom. Para casais eu recomendo, para oradores eu recomendo, para pastores, líderes, todos, para você entender a comunicação que o corpo faz, geralmente sem palavras, né? Então essa comunicação sem palavras, ela acontece o tempo todo dentro da nossa casa, né? Com os nossos pais, e a gente vai ver esse resultado aqui. O outro texto que eu queria citar, antes da gente começar a falar propriamente do tema, é Gênesis 12, versículo 3, aonde Deus faz uma promessa para Abraão, que vale até os nossos dias,
que ele diz para Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele conquistou para nós muita coisa, não só a salvação, que é o principal, mas ali ele conquistou a libertação, ele conquistou a cura, né, da alma. Jesus conquistou uma série de coisas. A cruz é muito complexa nesse sentido de conquistas, né? O que foi consumado ali foi muita coisa. E nós temos que buscar essa cura para nossa alma, até para... O livro não vai emprestar não, Sara, eu não empresto, né? O crente não empresta porque ele não volta, né? Tem alguns que a gente não empresta, é baratinho, né? Tem lá na Saraiva, 20 e poucos reais. Então a gente precisa buscar a nossa cura, porque como a gente falou de libertação aqui, maldição hereditária, eu tenho falado, o pastor Ricardo falou, inclusive amanhã, né, tem novamente batalha espiritual. A gente tem falado que quando a gente busca a nossa libertação, ela é importante para nós, é importante para as nossas gerações, para aqueles que convivem conosco, né, para a formação dos nossos discípulos, para as pessoas que estão diretamente ligadas a nós. E a cura interior também, né? Quando a pessoa não tem cura, quando ela não é curada, ela vai influenciar as pessoas com a sua alma com o problema. Ela vai repassar isso, as suas atitudes vão estar marcadas por esse problema de alma que ela tem, e a gente vai ver como o nosso papel é importante enquanto pais, né? A nossa meditação aqui, Pai do Senhor Waze, começa dizendo o seguinte: ninguém dá o que não tem. A gente sabe que nós somos formados, né, quando a gente fala de personalidade, caráter, temperamento, isso tudo, a gente sabe que a gente é formado por... a personalidade nossa é formada por temperamento e caráter. Temperamento, estudamos isso na escola de líderes, né? A gente sabe lá o sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. E o caráter é o conjunto de valores que a gente acumula, né? Na psicanálise a gente chama de superego. Vamos ver isso daqui a pouco. Mas o nosso temperamento, ele influencia também de como a gente recebe as informações, né? Como que a gente assimila informações. A gente vai ver que isso aqui é importante. Então alguns reagem de uma forma, né? Tem mais facilidade de passar por algumas coisas, e outros não. Nós somos diferentes, né? Nós não podemos colocar ser humano numa caixinha e achar que todo mundo vai reagir do mesmo jeito. Nós somos diferentes, somos únicos, né? Somos digitais diferentes. Deus é tão fantástico que fez 7 bilhões de seres humanos, fora o que já morreu, tudo com digital diferente, tudo de forma especial, única, né? E nós somos assim, dessa forma. Então ninguém dá o que não tem. Às vezes nós não recebemos o amor nas nossas casas, dos nossos pais, e aí existem duas maneiras de isso se desdobrar em nós como seres humanos, né? Alguns conseguem passar por isso com mais facilidade. A gente encontra Deus, né, que é fonte de todo o amor, e aí as nossas carências são supridas, e a gente consegue então suprir a carência dos nossos filhos. Outros, boa noite, Marielle, outros não têm essa mesma facilidade, né, não receberam, e aí não conseguem dar. A família é o núcleo principal da formação da sociedade e da igreja. É da família que sai a sociedade, é da família que sai a igreja. É igual quando a gente fala mal de político, né? Os políticos são corruptos. Da onde que eles estão saindo? Eles estão saindo das nossas famílias. Eles estão sendo formados nas nossas casas, né? Não só os políticos, mas como tudo, né, na sociedade. E a igreja também. Quando a gente fala da igreja, a igreja é isso e aquilo. Aonde que ela está sendo formada? Nos lares, né? Nas famílias. O lar, a família, é o reduto principal de investimento nosso, deve ser. Famílias curadas significam igrejas curadas, sociedade curada. Então a gente precisa focar, né, na família, que é a célula, né, máter, a matriz de tudo mais que acontece. É uma fábrica de pessoas, né? Você tem uma fábrica, quem tem filhos aí está fabricando, né, um ser humano. Quando a gente fala de casais, a gente fala muito isso, né? Geralmente nós formamos, né, filhos e não pensamos no que eles serão futuros maridos, futuras esposas, geralmente, né? E aí a gente prepara
os nossos filhos para brigar. Falo sempre isso no curso de casais, né? Para o menino a gente fala assim, ó, não vai deixar uma mulher montar em você, uma mulher mandar em você, você que é o homem da casa. E para a menina a gente fala, estuda, né, para você ter o seu salário, não depender de homem. E a gente já prepara tanto homem quanto mulher, marido, né, e esposa para brigar. A gente prepara eles para briga. A gente não prepara eles para serem casal, né? Então, no seio da família é onde acontece a grande maioria dos traumas, onde são gerados as neuroses e outras doenças psíquicas e emocionais que influenciarão a pessoa para sempre, se não houver cura, né? É uma luta. Então é no seio da família que acontecem os machucados, né? Quando a gente vai para a cura interior, isso fica muito claro. A gente não faz regressão, né, no ventre, lá antes da vida, porque a gente não crê nisso, né? Mas a gente faz uma progressão, né? Vai lá do bebezinho, passando pelas fases da infância, adolescência, até a fase adulta, e buscando ali com a ajuda do Espírito Santo curar aonde tem as feridas, os machucados da alma. E esses machucados, aqueles que doem, são mais dolorosos, são feitos no lar, na família, né, na casa. E isso causa, né, machucados às vezes que vão acompanhar a pessoa pela vida toda, dependendo do coração dela, dependendo do temperamento, da conversão, né, e da vontade dela também de perdoar, de ser curada, de superar algumas coisas. Mas é ali na família que tudo isso acontece. Por isso é tão importante falar de família e dessas fases, né, para que a gente possa ter noção disso tudo. Conceitos importantes. Eu queria conceituar algumas coisas para poder a gente depois falar das fases. Não é uma palestra comprida, é uma palestra curta, simples, mas que tem alguns ensinamentos importantes para nós, né? Conceitos importantes, vou conceituar aqui: trauma, recalque, neurose, psicose, masoquismo e projeção. Alguns conceitos que eu achei importante aí da psicologia para dividir com os irmãos. O que é trauma? Trauma é não dar conta de entender alguma coisa. A gente fala alguém traumatizado, né? Alguém que teve uma experiência que não ficou bem resolvida na cabeça, na alma da pessoa, e aquilo vai ser levado para o resto da vida, aquela lembrança, né? A gente tem, vamos definir daqui a pouco aqui sobre inconsciente, pré-consciente, né, e consciente. Geralmente as nossas memórias dolorosas a gente vai empurrando para o inconsciente porque elas doem, né, e a gente não quer lembrar daquilo. Então elas nos marcam e a gente empurra lá para o fundo, deixa lá no fundo, quanto mais fundo melhor, para que elas não venham à tona e não doam. Só que elas estão lá como uma ferida aberta, né? Às vezes até há reações que nós temos na nossa vida que estão todas no inconsciente, né? Estão todas no inconsciente. E a gente reage de algumas maneiras que a gente nem compreende, a gente não compreende a gente mesmo, porque essas memórias estão lá no fundo, lá no inconsciente, porque elas foram empurradas para lá, porque elas doem e a gente não quer lembrar delas, né? Então isso é trauma. E quanto mais jovem for a pessoa, a criança, é mais traumático. Quando a gente cresce, a gente sabe lidar com algumas situações, né? Tem um exemplo que eu gosto, os professores nossos usam muito, que é a mãe que falou: eu vou dar um pulinho na padaria ou ali do lado da casa da vizinha, pegar um açúcar, alguma coisa assim, e deixou o neném dormindo 1 minuto. E naquele 1 minuto que ela foi ali fora e voltou, o neném acordou, não viu a mãe e chorou. E aí ela fica marcada, né, com o abandono. E esse abandono pode influenciar, por exemplo, nos relacionamentos, né, amorosos, né? Se sentir abandonada sempre, né, com medo de ser abandonada, medo de ser deixada, medo de ser largada ou largado, né, homem ou mulher. E aí fica um trauma. Por quê? Porque naquela fase da vida daquela pessoa, ela ainda não tem a condição de entender que a mãe foi ali fora rapidinho e voltou. Para ela aquilo foi uma eternidade, foi um tempo muito grande, e aí aquilo marca a pessoa e influencia em tomada de decisão como adulto, em segurança, em autoestima, em uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Às vezes você nem tem essa lembrança, está lá no inconsciente, né? Eu sou a favor
da hipnose, né, assistida, tem que ter cuidado com isso, muito cuidado, né, porque quem faz esse tipo de coisa tanto tira como coloca, então você tem que saber com quem que você está mexendo, né, tem muita gente maldosa por aí, mas existe, né, que nada mais é que você entrar num sistema de relaxamento de sono, né, e vasculhar a memória e trazer à tona aquilo que está lá no fundo amassado. Hoje até eu estava falando com uma pessoa sobre sonhos, né? Vou recomendar alguns livros para vocês. Já lembrei de um aqui, ó, Freud, mas esse aqui não é muito chato não, porque o Freud ele é meio complicado, né? Mas ele fala de sonhos e dá uma perspectiva diferente a respeito de sonhos. Eu creio no sonho espiritual, né? No sonho que é bíblico, mas muita coisa do sonho o sonho é resultado da nossa mistura de emoções, né? O que é o sonho? É tipo uma descarga, né, emocional. Você vai vasculhar na memória, né, coisas que você viu num filme, na sua vida, numa cena, na rua, porque tudo que a gente vê, a gente registra e vai para a memória. Tudo vai para a memória. E aí quando a sua alma ali vamos dizer assim, o seu consciente está mais frágil, né? Não está sob o domínio do eu, do ego, ele está desprevenido, vamos dizer assim, aquelas emoções todas elas são descarregadas por imagens, né? Para suprir uma série de coisas da nossa alma. Então muitos dos sonhos eles são explicados por mecanismo de defesa da alma, né? Defesa da alma. Tem sonho espiritual, existe, eu creio, a Bíblia fala dele. Mas tem muito sonho que tem a ver com as nossas emoções, com aquilo que a gente passou durante o dia, memórias, traumas não resolvidos, né? Outra definição que eu queria deixar, então trauma é aquilo que você não dá conta de resolver. Recalque é um reativo de lembranças equivocadas. A gente tem uma luta, né? A gente vai falando daqui a pouco de id, ego, superego, que é id é a sua, vamos dizer assim, a natureza mais simples do homem, né? A impulsiva. O id é a natureza criança. A criança ela só tem id, né? O ego e o superego vão se formar com o tempo. Vamos falar disso aqui. Então o id é aquilo que é de mais básico, né? Fome, reprodução, raiva, ódio, fuga, essas coisas bem simples que as crianças manifestam de uma forma simples, né? As crianças são simples. Com o tempo você vai formando superego e ego, né? Superego, a gente costuma falar que são os seus pais que vão te acompanhar, né? São os seus valores. Superego é a formação de valores. E o ego é o julgador entre a formação de valores e o id, né? O ego é aquele que julga, que resolve o que vai ser feito, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, quando a gente tem esses valores fortes, né, desde pequenininho, alguns desejos são impulsivos para nós, né? Vem lá do id. Vamos falar isso daqui a pouco da fase fálica, por exemplo, das crianças. Importante. Quando a gente tem esses desejos e eles não se adequam aos nossos padrões, aos nossos valores, aquele desejo vem, né? Falando aqui para um monte de adultos. Então, sei lá, desejo sexual, desejo de alguma coisa que você acha ilícita, né? Roubo, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Aí você empurra aquilo para baixo e o nome disso é recalque, né? É um reativo de lembrança. E muitas vezes você vê aquela pessoa que está fazendo aquilo que lá no seu íntimo, lá no seu id você gostaria de fazer, e a gente inconscientemente às vezes até critica bastante uma pessoa que faz aquilo que lá no íntimo nós gostaríamos de fazer. Por isso a gente fala recalque, né? Tipo aquela pessoa que gostaria de ter uma vida, vamos dizer assim, mais livre, e ela vê quem tem a vida livre e ela é forte no apontar de dedo para aquela pessoa. Isso define muito recalque. Neurose é o exagero do sentir. A gente sente as coisas, né? Mas quando é que elas viram neurose? Quando a gente sente exageradamente. E tem um motivo para sentir exageradamente. Nós vamos falar aqui das fases, você vai entender isso muito fácil. E não sei se os irmãos estão tendo noção disso, como é importante a questão familiar, né? Porque tudo isso acontece no seio da família. E estamos falando de alma, né? Como eu falei aqui no começo. Nós somos um ser tripartite, corpo, alma e espírito. Hoje estamos falando de alma.
Então, aí tem, por exemplo, o conceito de psicose. Psicose, né, é a pessoa que não tem noção de realidade. O psicopata, o psicótico, ele não tem noção de realidade, diferente do neurótico. Na aula de psicanálise, né, a Sara está falando que fez prova sobre recalque, a gente aprende o seguinte, né, hoje em dia a definição é normóticos, né, neuróticos, né, porque todo mundo tem uma neurosezinha, cada um tem a sua, né, neurose é coisa que trata em psicanalista, é curável, né, psicose é coisa de psiquiatra, e precisa de remédio, é diferente. Eu separei aqui a definição de masoquismo, que é importante, né, porque masoquismo é a pessoa que tem o prazer com a dor, ou com o machucado, ou com o sofrimento. E muitas vezes, para a gente ter uma... Só para não tenho tempo para falar profundamente disso, mas só para os irmãos terem uma ideia, muitas vezes tem aquela criança que não tem abraço, que não tem manifestação de carinho, né, que não tem afago, não tem palavras de afago. E aí acontece uma coisa muito terrível, né? Que a pessoa tem contato com o pai, com a mãe, só na hora da surra. E aí é uma coisa louca, né? Porque a surra é ruim, mas o contato é bom. E como a criança não tem abraço, não tem afago, não tem carinho, ela associa o contato à dor física. E aí muitas vezes gera o masoquismo, né? Você vê como é que a questão da infância é importante. E projeção. É projetar o ruim ou o bom no outro, né? Colocar tudo isso no outro. Para a gente ter ideia, ó, a consciência de uma criança começa aos 2 anos. 2 anos, irmãos, começa a formação. E até os 5 ou 7 é formado o caráter. É muito rápido, né? Essa formação da criança, ela acontece muito rápido. Então nós precisamos ter cuidado, né? Quem está aí com o seu filho pequenininho, estou vendo muita gente falar disso, né? A gente está em quarentena e os filhos estão em casa, as mães estão enlouquecendo e estão dando valor aos professores, né? Lara, que está me assistindo aí, não sei se a Gisele está aí, as professoras que sabem disso, né? Passam o ano todo com as crianças. Boa noite, Keisla, Deus te abençoe. E hoje as famílias estão nas casas, né? Tá todo mundo junto. E é importante a gente entender que essa fase, né, mais da primeira, segunda infância aí, é importantíssimo todos esses cuidados que eu estou falando aqui na formação desse ser humano futuro, desse adulto. Então é importante que o pai e a mãe tenham consciência disso, né? Se a gente fosse pegar os jovens para fazer o aconselhamento aí, boa noite, pré-nupcial, e falar assim, você pretende ter filho? Tem. Você sabe disso aqui? Era bom ter essa palestra antes. Mas talvez eles vão estar tão eufóricos com o casamento que eles não vão prestar atenção, né? Acontece. Só depois que os filhos vierem é que talvez eles vão se ligar nisso aqui. Então é muito importante você se preparar para a criação desse ser humano. Talvez a gente fale de algumas coisas aqui que você não teve, que você viveu, nós temos os nossos traumas, as nossas neuroses e tal, mas o Espírito Santo está aqui para nos curar, né? Para restaurar essa alma nossa. Né, para que a gente não cometa os mesmos erros que cometeram com a gente com os nossos filhos. Né? Nós precisamos criar filhos saudáveis emocionalmente. E isso tudo é muito importante. Então a consciência da criança começa aos 2 anos e o caráter vai dos 5 aos 7. Ansiedades, fobia, autoestima, parafilias podem ser geradas nessas fases. Né? Então nessa fase bem pequenininho, você vê, né, como não pode ser, por exemplo, quando a gente fala de EBD, de salinha, importantíssimo isso, né? Você não pode colocar o seu filho depositar no infantil ou depositar na escola. É preciso ter um plano, é preciso ter gente preparada para lidar com isso. E pais e mães estão vendo isso de perto, né, nessa quarentena, com os filhos em casa. Famílias disfuncionais, olha aqui como é que é forte, né? Famílias disfuncionais geram droga, agressividade, depressão e etc. É igual quando a gente fala de segurança pública. Segurança pública, né? Não basta só a gente prender. Temos alguns policiais na igreja, sabem disso. Não funciona, se abarrota o sistema, não funciona. Temos que recuperar. A gente tem que refazer esses seres humanos, né? Ressocializar. E muitas vezes toda essa problemática começa lá pequenininho na infância.
A gente não sabe, né? Hoje eu tenho visto muito essa questão do pessoal falar que quarentena ou não quarentena, e é uma questão complexa demais, irmão. Nós precisamos ter respeito de ambas as partes, né? Porque tem gente que precisa trabalhar, tem realidades totalmente diferentes. O Brasil é gigante, né? Tem gente que não tem internet, tem gente que não tem o recurso, tem gente que não tem o delivery. Tem uma série de situações que algumas pessoas não têm, né? E a gente não pode pensar que o Brasil é uma coisa só, é uma realidade muito grande. E também tem a questão da pandemia, da doença, a gente sabe disso tudo. Mas a gente precisa compreender os lados, né? E quando a gente olha para aquilo que acontece na sociedade, é um reflexo daquilo que tem nas famílias, né? Aquilo que acontece dentro da família. Às vezes você vai ver um garoto lá de 13, 14 anos, já está na ressocialização, né, de adolescentes, e você vai lá na família, você vê uma cena terrível, triste. Você fica assim, meu Deus, como é que essa criança, esse adolescente vive, né? Adolescente lá com 12 anos com arma, fazendo um monte de coisa, e você vai ver a casa totalmente disfuncional, desestruturada. Professoras, né? Tenho certeza que passam por isso na sala, tem vontade de chorar, né? De ficar assim, desesperar. Mas a gente é cristão, né? E a proposta do Evangelho para Abraão, lá no Gênesis 12, é que nele fossem benditas todas as famílias da terra, e nós fazemos parte desse plano, né, irmão? Então nós estamos aqui para aprender sobre isso. Então, voltando a falar para vocês da formação, né? Id, ego e superego. Deus te abençoe, minha neta. Então, o id são os impulsos, né? O instinto, o ego é o julgador, vamos colocar assim, o superego os valores. Tem aquele negócio do seu pai e sua mãe que te ensinaram quando você era pequeno, né? Vai ser muito importante na formação do seu superego. A igreja também, o pastor. E a voz dos seus pais vai ficar lá no superego para sempre. Mesmo que depois que eles partirem, vai estar lá os valores, vai estar lá os conceitos, eles vão te influenciar para sempre. E é bom que os pais coloquem conceitos bons, né, nos filhos, essa formação de caráter, de valores. E quando a gente converte, esses valores são todos renovados, né? São refeitos. Tem muitos valores que vêm lá do pai, do avô, do bisavô, que estão errados. E a Bíblia vem, às vezes, trazer luz para nós. Por isso que é importante o texto que eu li aqui, Deuteronômio também, que eu citei, a gente ensinar os nossos filhos no caminho, andando, em toda parte. Principalmente com exemplo. Sabe, pela formação saudável do ego. Falei aqui, né, que o id é o impulso. O superego, os valores. E o ego é o que julga. Agora imagina se esse julgador for mal formado. O que vai acontecer? É aquilo que a gente fala na igreja às vezes, né? Fala assim, ó, se eu sentir paz, está tudo bem. Mas tem gente que sente paz com coisas horrorosas, né, irmãos? Coisa horrorosa. Tem gente que sente paz em ver o ímpio morrer e ir para o inferno. Deus a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E tem gente que tem prazer. Então ele tem paz com a morte do ímpio. Ele tem um ego bem formado? Não, está mal formado, né? Porque eu não posso ter paz. Se Deus não tem, eu não posso, é um ser humano. Seja o ser humano que for, né? É ser humano, é a glória da criação, é o suprassumo de Deus. Então eu tenho que olhar para a glória da criação. Se eu não amo a criação, eu estou com um problema, né? Porque Deus ama essa criação e o Espírito de Deus está em mim, e se Ele está em mim, eu preciso amar a criação também. É o que há de mais tremendo que Deus fez, né? Então, os pais são responsáveis por isso, ó, a formação do ego. Vou colocar contrapontos: aceitação ou rejeição. Isso vai fazer diferença, né? Se o filho é aceito ou rejeitado. Amor ou ódio. Carinho ou agressão. Oração ou grito. Isso pode gerar defeito na cognição da criança, né? Que é a forma como ela aprende, a forma como ela entende, né? Ela adquire conhecimento. Se essa cognição for mal formada, ela vai ter dificuldade em aprendizado, né? Muitas vezes você vê aquela criança, professoras aí que estão me ouvindo, arredia, que não quer aprender, agressiva, que bate, que morde, que briga, que não quer o coleguinha, né? Por quê? Família disfuncional. O que está acontecendo na casa? Eu preciso saber o que está acontecendo lá. Não adianta eu só bater ou repreender essa criança, colocar no castigo, fazer o que for, se eu não tratar, né? Muitas vezes na igreja a gente vê, às vezes famílias chegam desestruturadas,
criança lá correndo, brigando, fazendo um monte de coisa, bagunça, e aí o pessoal só quer repreender, né? Aquele jargão evangélico, né? Fugir do diácono e ele pulará em vós. Lá na igreja não tem muito diácono que pula, não. Mas, né, esse não é o papel da igreja. É claro que tem que haver disciplina, tem que ensinar, tem que exortar, claro, isso aí é verdade. Mas a gente precisa entender que quem exorta, né, tem que fazer isso com amor, cuidando para que não caia, como está lá em Gálatas 6:1. Então a maneira de fazer é importante. Eu quero falar um pouquinho agora das fases, vou falar das fases da criança, né, na formação. A primeira é de 0 a 1, é a fase da confiança ou desconfiança básica. Importante aí para vocês, mamães, né, a parte da amamentação. E não é a questão só do leite, que está provado aí que é a primeira vacina da criança, né, que gera imunidade, que faz, né, muito bem para os pequeninos, mas é a questão do aconchego, né? É a questão do cheiro, do abraço, né, do sentimento, dos olhos, de tudo que acontece, a cumplicidade desse momento, porque quando o nenenzinho chega, primeiro ele acha que ele faz parte do corpo da mãe, né? Falei aqui de paternidade, já tem umas 2 semanas, até ele descobrir o primeiro outro, que é o pai, né? E essa relação com o pai é super importante, porque a relação com o pai vai determinar muita coisa da relação com a sociedade que ele tem, né? O primeiro componente da sociedade que ele conhece é o pai. E esse papel, né, do pai precisa ser estabelecido e precisa ser compreendido entre marido e mulher para que essa criança cresça saudável. Então, de 0 a 1 é confiança e desconfiança. Por quê? Ela chora e ela sabe que vai ter o alimento, ela chora, ela vai ser limpa, ela chora, vai sair o calor ou o frio, o que for, é a comunicação. E ela tem, pequenininho, né, essa confiança de que a mãe está ali para atender, que ela não vai embora, definitivamente. Né? Então isso cria na criança conforto, satisfação, né, que pode gerar a sensação para ela do que o mundo é bom. Ou se ela não tiver todas essas coisas, pode gerar nela a sensação de que o mundo é mau. Você deve ver uma pessoa pessimista, que tem dificuldade com muitas coisas, né? Muitas vezes pode ser gerado aqui nessa fase. É claro que chega a hora do desmame, né? E também isso tem que ser feito de uma forma saudável. Tem outro livrinho para recomendar para vocês. Hoje estou com 3 livros, ó. Esse aqui, Perdas Necessárias, Judith Viorst. Ele fala das perdas, né, que são necessárias. Livro muito bom de psicanálise, porque ele fala das perdas que são necessárias, né, de verdade na nossa vida. Está separado aqui para ler, porque, principalmente falando de igreja, né, que a gente está acostumado a ouvir que a gente é filho de Deus, e a gente é mesmo, que nós somos campeões, vencedores e tal. E tem gente, quando passa no vale, no deserto, na prova, ele não sabe passar, ele não consegue, né? Porque ele só ouviu essa mensagem que ele é campeão, que ele é vencedor, que ele é filho do rei, que ele está sentado na mesa e tal. E quando vem o deserto, o vale, quando tem a prova, né, que Jesus passou, que Paulo passou, que Pedro passou, que Estevão passou, que todos eles passaram, que nós estamos passando e vamos passar, e que Jesus não enganou ninguém, a gente não dá conta, porque não foi ensinado. Então tem essa hora da separação, que é importante também. Mas a primeira sensação da criança é o acolhimento, é o aconchego, é o carinho, né? Por isso é importante a mãe ter esse espaço aí de paz, né? De calma. Inclusive a palavra aí para os maridos: a mulher sábia edifica a sua casa. Não é isso que a gente aprende? E aí digo eu, não o Senhor, como Paulo falava, né? Digo eu, pastor Cláudio, o homem sábio edifica a sua esposa, porque o homem quer paz na casa. Para ter paz, precisa edificar a esposa, para que ela esteja em paz, e aí ela possa transmitir essa paz também para a criança. 2 a 3 anos, muda a fase. Então, 0 a 1, confiança e desconfiança básica. De 2 a 3, autonomia ou vergonha. Aqui começa a controlar algumas coisas, né? Ele começa a controlar a necessidade fisiológica, fezes, urina, né? Alguns têm lá, determinada idade, tem um piniquinho,
vai lá no vaso fazer cocô, dá tchau para ele, né, dá descarga, a mãe ensina tchau. A Giovana fazia isso muito com as crianças. E nessa fase também, importante, né, a gente não humilhar os nossos filhos quando ele fizer aquela sujeira que você não gostaria que ele fizesse. Até porque ele aprende, né, com o tempo, o neném ele vai entendendo, bem pequenininho já, que isso é importante para a mãe, né? Tem mãe que fica lá, ó, tá na hora de você fazer, tem que ir lá, não sei o que, ó, que bonitinho, dá tchau. Ele entende que a mãe dá valor àquilo. E ele, já pequenininho, a gente aprende o seguinte, que ele começa, ele pode controlar aquilo. Ele entende o cocôzinho lá, né? Como eu já falei isso para as mães na igreja, eles ficaram até aborrecidas. É um presentinho, é um presente para a mãe, né? A mãe gosta tanto daquilo, valoriza tanto, que ele faz ali. E se houver nessa fase uma ruptura, se ela não for bem levada, né? Se pode desenvolver nessa fase a prisão de ventre, pode desenvolver nessa fase, né, as pessoas controladoras, acontece nessa fase, né, porque é a primeira coisa que ela tem o controle, né, das necessidades fisiológicas dela. Então é uma fase de autonomia e vergonha. Ela vai começar a ter autonomia, né, em algumas coisas, e é uma fase que muitos são envergonhados. Aquela criança faz aquela sujeira toda e a mãe fala que vergonha, que horroroso, que não sei o que péssimo, o pai grita. Isso marca, né? Tem que ter cuidado. De 4 a 5 anos, a gente tem o complexo de Édipo, né? Iniciativa e culpa. Tem uma coisa interessante, irmão, nessa fase que eu queria dividir com vocês, que é de 4 a 5 anos, que é a questão da criança começar a descobrir os órgãos sexuais. Aprendi isso com um pastor, né? Por isso que é bom o conhecimento. Quando as crianças começam a mexer nos órgãos sexuais, a primeira coisa que a gente faz, principalmente dependendo de como nós fomos criados, né? A gente vê o garotinho, a garotinha lá mexendo nos órgãos sexuais no banho, alguma coisa e tal, e aí o pai e a mãe cometem o grande erro, né? Que é aquele assim, menino, não mexe aí! E dá aquele grito e envergonha. Quando você faz isso, nós precisamos entender que a criança não tem a mesma cabeça e mentalidade que você, né? A gente acha, pastor, mas é pecado, né? Já nasce com a maldade. Não é assim, irmão, nesse sentido. Na verdade, são comportamentos aprendidos. Quando você chama atenção, isso vai aguçar nela a atenção sobre aquilo, né? A princípio, ela mexe no órgão sexual como ela mexe na orelha, no nariz, né? No olho, em qualquer lugar. Para ela ainda não há maldade. É claro que com o tempo ela vai descobrir que aquilo causa sensações. Mas o conselho que eu dou para pais de primeira viagem, né, quando isso começar a acontecer ali, 4, 5 anos, está falando aqui, haja naturalmente a princípio, né? Finge que não viu, porque você vai aguçar se você falar. Se bater então, né, se repreender, brigar, você vai criar várias sensações para ele na vida adulta, várias conexões que talvez não sejam saudáveis para a vida dele no futuro, né? Mulheres às vezes têm dificuldade quando se casam, né, na lua de mel, na sua vida sexual, ou alguns que vão associar, né, ao não pode, ao errado, o prazer. Então a gente precisa ter muito cuidado nas nossas reações com os nossos filhos nessa fase. Encare naturalmente, né? Finge que não está vendo nada, passa, tá lavando aí, é interessante, tá, lava a orelha também, lava o nariz, né? E haja com naturalidade, porque a maldade está em nós, né? E se a gente ficar falando demais, a gente vai passar a maldade para eles. 6 a 11 anos, então repetindo, você que está aí, está gravado, né? 0 a 1, confiança e desconfiança. 2 a 3, autonomia e vergonha. 4 a 5, iniciativa e culpa. 6 a 11, diligência e inferioridade. Nessa fase 6 a 11, começa o interesse por instrumentos de trabalho. É a fase das tarefas. Importante, né, para pai e mãe, nessa fase 6 a 11, dar tarefa para o filho, né? Funções, arrumar o seu brinquedo, ou sei lá, coisas que ele consiga fazer, claro, né, pela idade que tem, mas que ele tenha também, comece a colocar responsabilidades. Senão a gente começa a fazer tudo, né, e eles vão crescer com isso, com essa ideia, e vão levar isso para a vida adulta.
Então é uma fase de colocar tarefa, que talvez, né, 6 a 11 não vai a mesada ainda, mas tem coisinhas que ele pode, né, arruma o seu brinquedo na caixinha, e você começa a dar função. De 12 a 18, aquela fase boa, né, que a gente chama de adolescência, vem a identidade e confusão. Pode ser, né, formar a identidade ou a confusão. Nessa idade tem muitos pensamentos, né? Aqui a gente fala, por exemplo, de identidade sexual. Né? Hoje o negócio está louco, né? Então a gente tem que ter cuidado. As pessoas estão cheias de dúvidas, elas são estimuladas a provar todo tipo de coisa, e é preciso que os pais mantenham uma linha de diálogo importante, né, com os filhos nessa fase fundamental. Né? É preciso que você seja amigo do seu filho desde pequenininho, né? Pai que brinca, mãe que brinca, acesso aos filhos, vai crescer com esse acesso, vai poder conversar das coisas mais, né, que ele a princípio vai nem querer conversar com você, vai querer conversar com um estranho, mas é uma fase que há mudanças no corpo, né, do menino, da menina, os hormônios estão à flor da pele, as coisas vão se transformando, e é uma fase de aceitação, ele quer ser aceito pelo grupo, né, e vai ser influenciado pelo grupo, você querendo ou não. Então você tem que ter tato, né, para mexer com isso. É a fase que o adolescente precisa de segurança. Ele está em transformação. Então ele precisa encontrar essa segurança nos pais. Né? Precisa encontrar segurança. Mudanças físicas, psicológicas. Né? E a palavra para essa fase é aceitação. Importante a gente entender que nossos filhos não vão ser igual a gente. As nossas fases, né? Da nossa adolescência, da nossa juventude, a gente olha, acha estranho como é que eles se comportam, né? Hoje mesmo, o que está acontecendo aí com essa quarentena, com a internet para todo lado, o comportamento é diferente, né? E nós estamos aprendendo sobre isso. Então é uma fase que você precisa abraçar o seu filho, né? Você gosta de, sei lá, né? Igual o pastor Ricardo, entregar o pastor Ricardo aí, tá aí, pastor, ainda? O pastor gosta de rock, né? A Pamela e a Sara acho que é pagode, um negócio assim. Então eles são diferentes, né? Pessoas são diferentes, e você precisa entender isso, né? E ser amigo do seu filho. Importante, né? O Salmo 127, versículo 3 fala o seguinte: os filhos não nos pertencem, são do Senhor, e nós temos que dar conta deles. Então os filhos são como flecha, eles vão ser lançados. O importante, né, é que a gente coloque bem no alvo, porque depois que a flecha é lançada, ela não volta. E a gente precisa lançar direito. E tudo isso que a gente está falando aqui faz parte desse lançamento. Eu queria mostrar para vocês aqui em casa, ó, só para você ter uma ideia. Essa época de quarentena, né, você pode ver série, você pode ver live, e tem muita coisa. A Pamela agora de sofrência, só misericórdia. Você pode fazer também joguinho, ó. Esse joguinho aqui que eu comprei, vou mostrar para vocês. Rummikub, não sei se vocês conhecem. Minha cunhada que recomendou, meu sogro trouxe para casa. Eu já tinha esse costume, né, de juntar os meus filhos. Principalmente, a gente tem uma coisa assim, nos domingos, né, na volta da igreja, a gente come junto e tem um tempo de estar junto. Esses dias a gente tem podido almoçar várias vezes juntos, né? A mesa é uma coisa importante, né? A mesa é um lugar especial para a família, né? Para comunicação, para conversa. Então, jogar com os filhos também é interessante, brincar com eles é importante, né? Para que você tenha autoridade, você precisa estar junto em situações agradáveis também, né? Tão ruim aquele pai só briga, só chama atenção, só corrige. Né? Nós às vezes religiosamente fazemos isso, né? É pecado, demônio, capeta, isso e aquilo, e a gente afasta até os nossos filhos da igreja com isso. Então eu coloquei aqui algumas características da família funcional para a gente terminar, que fala o seguinte: primeira, igualdade de valor. Para Deus, como ser humano, pai, mãe e filho têm o mesmo valor, temos funções diferentes, né? Estamos pais, estamos filhos, mas o respeito ao outro é fundamental, né? Assim como o filho precisa respeitar o pai também precisa respeitar o filho. Que é isso, pastor? Claro, é um ser humano, merece respeito, né? Você não pode tratar ele de qualquer maneira. Respeita tudo, né? O que ele fala,
ao que ele pensa, precisa ouvi-lo. Às vezes a gente fala demais, não ouve, né? Então, esse respeito é importante. Ampla expressão de ideias. Primeiro, né, igualdade de valor. Segundo, ampla expressão de ideias e afeto. Coisa importante, né? Seus filhos precisam falar. Pai do Senhor Agostinho. Os filhos precisam falar. Então, você precisa dar esse espaço a eles para que tenha essa conversa durante o jogo. É importante, durante a refeição. E criar outros espaços. Agora a gente está com essa oportunidade, né? Alguns descobriram que tem uma família que mora na sua casa, nesse tempo de quarentena. Então, ampla expressão de ideias e afeto. Pastor, eu não ganhei abraço. Irmão, treina, né? Começa devagar. Mas o toque é muito importante, né? Nós estamos sentindo a falta do toque, a falta da comunhão. E às vezes dentro de casa, né? A gente não tem esse abraço. Quando você vai para o encontro e as pessoas estão tão secas de um abraço, de um afeto, né? De uma demonstração de carinho. Então, abrace seu filho, beije seu filho. É importante que ele sinta o toque, né? Outra, incentivo à autonomia. Eles vão crescendo, precisam ser autônomos em algumas coisas, tem algumas tarefas, como a gente falou aqui. Então eles precisam começar a fazer as coisas sozinhos. Os meus eu fui descobrindo aqui, né, que eles estão grandes agora, tem umas crianças aqui de 31, 29 e 25. O Gabi faz em setembro. Minhas crianças. Aí eu descobri que eles não conseguiam, às vezes, ir no médico sozinho, eu ia levava. Aí no banco sozinho. Mas para ir passear, eles conseguem sozinho. Interessante, né? Então, eles sabem fazer muitas coisas. A gente precisa deixar que essa autonomia aconteça. Outra coisa importante, história da família. Não sei se a sua família tem uma história. E antigamente tinha muito assim, as coisas ruins da família, né? Elas não eram contadas, elas eram escondidas. Não estou falando para contar tudo, né? Eu estou falando que é preciso conhecer a história do vovô, a história do titio, né? Ter esse laço familiar, essa raiz é importante. Interdependência, né? Todo mundo depende do outro, né? Cada um tem uma função, é necessário essa interdependência entre família. Humor, não sei se aí na sua casa tem humor. Aqui em casa tem os mais assim, bem-humorados, né? Quem mora com a pastora Giovana não fica sem rir. Ela sempre faz uma graça, né? Vocês estão acostumados na igreja. E aqui em casa tem outros assim, né? O Lucas é mais assim, já eu, Pedro e Gabi, a gente é menos. Mas precisa de ter esse espaço, né? Da brincadeira, da risada. E o último conselho, né? É envolvimento. Você não pode entrar e sair, né, de casa, aqueles pais carrancudos, né? O pai chegou, seu pai chegou, silêncio, cala a boca todo mundo, e agora, né? Seu pai vai jantar, vai ver o jornal, depois vai para o quarto, e aí não tem espaço com o filho. É importante ter espaço. Às vezes a gente substitui presença por presente, e o presente não preenche a alma, precisa de presença. Né? O filho às vezes não quer o brinquedo, ele quer brincar com o pai. Às vezes o brinquedo não precisa ser tão sofisticado. Às vezes um brinquedo simples, mas que o pai esteja junto. E isso é importantíssimo, né? Então, além de trabalhar, pagar as contas e dar o melhor, dê o melhor para o meu filho. Você precisa dar o seu tempo. Tem uma historinha que eu queria contar para vocês, uma história que eu aprendi, que fala de um executivo que teve muito sucesso, ficou muito rico, ele tinha um filho, só que ele não tinha tempo para o filho. E aí ele pegou o filho, mandou para as melhores escolas, né, melhores lugares para estudar, e o filho se formou e virou um executivo igual o pai. E o pai envelheceu. Aí o filho pegou e colocou o pai no melhor asilo que ele conhecia. E um dia ele foi visitar o pai depois de muito tempo, e o pai reclamou. Falou com ele: olha, você não vem me ver. Ele falou: olha pai, eu aprendi com você que o valor da vida é trabalhar. Né? O senhor sempre trabalhou muito e nunca teve também tempo comigo. Então eu segui os seus passos, né? Estou trabalhando demais, não posso ficar vindo aqui. E isso é uma história simples, né? Mas que retrata o que tem acontecido muito na nossa sociedade. Nós precisamos ser família, valorizar a parte da família. Eu acho que talvez uma coisa boa dessa quarentena é que a gente está percebendo e vendo isso. Né? Tem gente que não está suportando ficar com a família. E o problema está em nós, irmãos. Nós precisamos de cura. E precisamos demonstrar esse amor, né? Respeitar as fases e nos tornar uma família funcional para gerar seres humanos saudáveis. Sociedade saudável
igreja saudável, casais saudáveis, família saudável. Então essa era a palavra que a gente tinha para os irmãos, né, sobre família funcional. E eu quero orar, né? Orar pelas nossas famílias, colocar nossas famílias aí diante de Deus. Você que está junto aí com a sua família e pode, né? Dê a mão para as pessoas que estão do seu lado aí, seu esposo, seu filho, pega no colo, abraça, né? Demonstre carinho e vamos orar juntos aí, reunidos com as nossas famílias. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer, Deus, pela tua graça sobre nós, pelo teu cuidado. Oramos, Senhor, pela saúde de cada família, Senhor, que a tua mão esteja guardando, protegendo os teus filhos nesse tempo tão difícil, Senhor. Ó Pai, nós queremos pedir agora pelas famílias. Deus, que aquela profecia que está escrita, que o espírito, né, o coração dos pais seria convertido aos filhos e dos filhos aos pais, que ela se cumpra, Senhor, nas nossas casas. E que nós, Senhor, possamos, com a ajuda do teu Santo Espírito, Senhor, nos tornar famílias funcionais, pais e mães curados, Senhor, para gerar filhos curados, sociedade e igreja curada, Senhor. Deus, aquilo que falta em nós, que o Senhor esteja completando, aquilo que dói, aquilo que machucou, aquilo que faltou, que o Senhor esteja suprindo, Senhor, em cada família, em cada casa, e dando discernimento, Senhor, sabedoria aos pais, Senhor, pai, ao marido, à esposa, Deus, para que nos lares haja amor, haja graça, haja manifestação de carinho, haja respeito, haja compreensão. E Deus, que esse seja um ambiente, Senhor, das famílias, um ambiente de graça, um ambiente de amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos. Recados, né? Bem rapidinho, não sai ainda. Glória a Deus. Que bom, Larissa. Lembrando os irmãos que amanhã a gente tem a aula de batalha espiritual, né, com o pastor Ricardo. Temos as lives 9h30 da manhã. Tem sido bênção, irmão. Hoje foi fantástico. Quero recomendar você que chegou depois a entrar na página da Fonte e assistir as lives anteriores. Hoje Jeremias deu um testemunho muito lindo de manhã, né? Chorei aqui, desidratei aqui. Então aproveita para assistir. Sábado, às 20 horas, temos o pastor Claucione. Domingo tem a nossa EBD, irmão. Não perca a EBD. Maravilhosa, linda. Vamos falar de louvor e adoração. Domingo, 9 da manhã. E domingo à noite, pastor Eduardo, com uma palavra maravilhosa também. Com certeza Deus tem usado os nossos pastores aí para trazer palavras de edificação. Então não perca. E lembrando aos irmãos, né, também quero agradecer aqueles que têm se comprometido com a igreja, né, com seus pastores, sustentado a igreja, pastores, né, nós temos compromisso, estamos falando aos irmãos, quero pedir a bênção de Deus para aqueles que têm se importado com isso, né, que Deus abençoe a vida de vocês, e pedir aos irmãos que ainda não fizeram a sua contribuição, né, se você tem alguma dúvida, procure o tesoureiro da sua igreja. Todas as nossas igrejas têm contas no Sicoob, você pode fazer uma transferência direta, ou você pode transferir pelo PicPay em Vila Velha. Né? Nas igrejas da montanha não tem o PicPay ainda, mas você pode procurar o tesoureiro e ajudar, né? A igreja tem contas, a nossa igreja da montanha tem aluguéis, né? Temos água, luz, contador, outras coisas, pastores também que têm as suas necessidades. Então seja fiel, esse é o ano da fidelidade, irmãos. Deus tem nos honrado e vai continuar nos honrando, vai nos suprir, né? Então não creia nisso, né? E abençoe a sua igreja, para que todas essas coisas possam ser possíveis, né? Possam continuar acontecendo, para a glória de Deus. Lembrando o pessoal da rede social, né? A Rose tem feito um trabalho lá de arrecadação, inclusive amanhã, de 14 às 16 horas, eles vão estar lá na igreja, na Fonte, recolhendo alimento, né? Para doar aos irmãos que precisam. Para a glória de Deus, não temos nenhum irmão passando necessidade, né? Mas já entregamos cestas, entregamos o que tinha, precisa formar de novo essa reserva para ajudar quem precisa. Então você pode levar o alimento lá na igreja amanhã de 14 às 16. Lembrando, aquele irmão que vai lá, eu sei que a gente sente falta, é sem abraço, é sem beijo, tá, irmãos? Nada disso, tem que ter cuidado, você tem que proteger você e proteger o outro também. Então o pessoal da rede social vai estar lá amanhã de 14 às 16. Amém? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, nossos irmãos aí de longe, Portugal, Itália, Estados Unidos,
né? E Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Espírito Santo todo. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe Fonte de Vida Recreio, Santa Teresa, Jetibá e Vila Velha. Fiquem com Deus, né? E até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe a noite de vocês. Tenha uma noite de paz, que os anjos do Senhor cerquem as nossas casas e nos protejam. Nos dê uma noite tranquila, de repouso, em nome de Jesus. Tchau, Poliana. Tchau. Fique com Deus, gente. Pai do Senhor.